Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, Pai, por mais um dia que tu nos concede. Suplicamos, meu Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Toma cada vida, ó Deus, em tuas santas mãos, dá graça aos teus servos. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida dos meus irmãos, na cidade, no sítio, nos campos. Pai, guarda a tua igreja. Opera maravilhas, Pai, em cada família, em cada coração. Deus bondoso, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos de volta com o programa Unicresce no Ar. É um privilégio, uma grande bênção também, uma grande responsabilidade. Nós estamos no ano 33. Eu louvo ao meu Deus porque neste período não ficamos impedidos. Não ficamos impedidos, a não ser no período da pandemia, e ainda fizemos muita coisa. Nós louvamos ao nosso Senhor, porque podemos continuar. Estamos no ano 33 e hoje nós vamos fazer uma leitura em Ezequiel 28, versículos 20 a 26. Ezequiel capítulo 28, versículos 20 a 26. Nós vamos aprender juntos. É uma bênção aprender a palavra de Deus, é uma bênção ler, procurar entender como Deus age, a misericórdia do Senhor em relação a Israel, à igreja e a nossas vidas. Então, Ezequiel 28 e 20. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e a guerra, sangue derramado nas suas ruas. Os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinhos que a fira, nem espinhos que cause dor, entre os que se chamam ou se acham ao redor deles, e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra, que dei ao meu servo Jacó, e habitarão nela seguros, edificarão casas, plantarão vinhas e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor, e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus.
Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Vamos orar, pedir a graça e aprender juntos. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Nós lemos a tua palavra. Agora, meu Senhor, toma em tuas santas mãos. Pai bondoso, guarda os nossos filhos, guarda, Senhor, os nossos irmãos, guarda, Senhor, os teus servos que estão sempre conosco, manifesta o teu poder na vida da igreja. Guarda, ó Deus, toda a tua igreja, os nossos ajudadores, meu Senhor, toma em tuas santas mãos. Guarda a tua igreja, Senhor, na cidade e no campo, e nos dá graça expondo a tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós sabemos pelas Escrituras que Israel, uma pequena nação, foi uma nação que o Senhor Deus criou, portanto, uma nação que viveu, experimentou a existência através das promessas. A nação é o resultado da revelação de Deus ao patriarca Abraão. Abraão foi um homem da Caldeia que recebeu a instrução para deixar a Caldeia e seria orientado quanto ao lugar da sua habitação. O Abraão sai da Caldeia, vai para Harã. Em Harã, o pai dele morre e ele começa literalmente a dirigir a família. Todo aquele sistema oriental é muito interessante, mas quem dirige a família é o pai. E quando o pai falece, os filhos primogênitos, uma regra de sucessão familiar semelhante às regras de sucessão de realezas, de reis, de soberanos. Então, o Senhor Deus, que criou aquele povo mediante as promessas, cuidou daquele povo e deixou também aquele povo sofrer determinadas aflições para se corrigir. Na época de Moisés, nós não sabemos como seria, se existia a cidade de Tiro, uma cidade em Sidom, no Líbano, na região do Líbano. Não se conhece, porque não tinha nenhum envolvimento daqueles povos, os tírios, os sidônios, os fenícios, com o povo de Deus, notadamente diante desta revelação que nós temos em nossas mãos. Então não se sabe, por se ignorar esse tipo de coisa, nós não seguimos padrões outros. Lemos as Escrituras, lemos como uma leitura simples e passamos a aceitar pela fé a revelação de Jesus Cristo e não como um sinal, como um símbolo, como alguma coisa que tenha uma diferente motivação, a não ser a existência assegurada do povo da promessa, o povo de Israel, como verdadeiros filhos da promessa. Não existe como escapar, como fugir desta qualificação de Israel como um povo especial, os filhos da promessa, porque, na verdade, eles vieram à existência pela promessa. Então, na leitura que fizemos, meus amados irmãos, a apresentação do profeta Ezequiel, chamado também de Filho do Homem, uma espécie de título profético para identificá-lo de antemão com
o Filho do Homem, legitimamente conhecido, que é o Senhor Jesus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom. Sidom era uma cidade importante. Sidom foi uma cidade importante na faixa de Gaza. Hoje é chamado ali naquela região da faixa de Gaza, que existia ali os filisteus que vieram do mar, e eles tinham uma relação com as cidades que já existiam ali. A cidade de Tiro, a cidade de Sidom, e eram cidades-estados, eram cidades-estado, cada cidade independente, assim como na região da Filistia, ou na hoje conhecida faixa de Gaza, tinha quase que limitadamente naquela região 5 cidades. Resultado é que aquele povo, por estarem bem edificados, por serem cidades bem edificadas, fortalezas, eles tinham uma facilidade de oprimir os povos não organizados, povos nômades e tudo. Na leitura nós aprendemos que eles tinham um relacionamento opressor com Israel durante um período. No tempo do profeta Ezequiel, portanto, nos anos entre 600 e 500 a.C., havia isto. E o profeta foi orientado a dirigir o rosto, a voltar o rosto para lá e profetizar contra. A profecia era: assim diz o Senhor, eis-me aqui, eu, Senhor, estou contra Sidom. Eu serei glorificado em Sidom, no meio de Sidom. Eu vou ser glorificado em Sidom. Eles detestam o meu povo, mas eu serei glorificado quando eu executar, quando eu colocar em prática o juízo contra Sidom. Eu serei glorificado, porque enviarei contra ela a peste e a guerra. Enviarei a peste e o sangue nas ruas. Haveria a enfermidade, as doenças, haveria a presença dos inimigos e haveria mortandade. Os traspassados cairão no meio de Sidom. E saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, estando a espada contra ela por todos os lados. Deus, meus amados irmãos, na sua infinita sabedoria, Deus sabe tratar muito bem com cidades ímpias, com famílias ímpias, com indivíduos ímpios. Então o Senhor diz: eu vou tratar da causa de Israel. Eu vou tratar. É comigo a causa de Israel. Eu sou quem defendo. Vai acontecer isto. A cidade de Sidom, o poder de Sidom, o poderio de Sidom, que mesmo se tratando de uma cidade-estado, um lugar pequeno, era uma fortaleza comparando com quem vivia a vida nômade, comparando com quem se deslocava por necessidade atrás de pasto e de água por causa dos seus animais. Então Deus diz: eu vou ser glorificado em Sidom. Não glorificado por eles como um povo temente, um povo crente, um povo que busca, mas como
resultado da minha ação. Aí Deus vai falar no versículo 24, fala sobre Israel. Israel que tinha sido oprimido por Tiro, Israel que tinha sido oprimido por Sidom, que estava sendo oprimido por Sidom, recebe uma outra promessa. Deus renova as promessas. No versículo 24, a casa de Israel nunca mais será atingida por espinhos. Uma das coisas interessantes que o Senhor fala sobre os espinhos na ilharga, uma pessoa com espinhos presos na roupa e nas curvas da roupa. À medida que ele se abaixa, espeta parte do corpo. E aqui diz que Israel nunca mais sofrerá por causa dos espinhos. Israel nunca mais terá espinhos que a fira, nunca mais será ferida por espinhos. Nunca mais será exposta à dor por causa dos espinhos. Entre os que se acham ao redor deles e os que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Saberão que eu sou o Senhor Deus. Neste capítulo, no início deste capítulo, nós temos aquela poesia que é uma revelação lá do político, do homem poderoso, chamado de querubim, como a alusão ao anjo caído. É dito neste texto que era um poderio, que existia poder, que existia riqueza, que existia realmente muito poder. Era o Filho do Homem, o mesmo profeta de Deus, profetizando contra Tiro, uma das cidades-estado que era vizinho e se aliava com Sidom. O príncipe de Tiro é ali identificado com o próprio diabo por causa do orgulho. Sidom não era diferente. Então, naquela exortação no começo, diz que é uma lamentação contra o rei de Tiro. Aí qualifica o rei de Tiro com uma qualificação que não se aplica a homem nenhum. Tu era o selo, tu era cheio de sabedoria, tu era perfeito em formosura, e é uma alusão ao anjo lá, o querubim, o grande ser espiritual que se torna Satanás. Então, neste texto final, nesta parte final, o profeta de Deus já menciona realmente Sidom, a outra cidade-estado poderosa e cruel, rebelde, e fala que Israel não será mais molestado por Sidom, como foi molestado por Tiro, como foi molestado pela Filistia, por Ecrom e quase todas as cidades. E diz que nunca mais terá os espinhos dos inimigos, os tírios, os sidônios, nunca mais. São desprezados, sofrem desprezo, mas não terão mais este incômodo. E por quê? Por quê?
No versículo 25, assim diz o Senhor: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos dos gentios. Todo resgate de Deus em relação a Israel foi miraculoso. Para fundar a nação, Deus resgata o seu povo do Egito através de Moisés e Arão, e nós temos a riqueza do detalhe na lei. Para livrar o Senhor livrar Israel das mãos dos midianitas, usa o próprio Moisés, e no percurso do Egito a Canaã, naquele período de 40 anos, houve vários levantes. Mas os amalequitas e muitos outros povos, incluindo os adversários mencionados ali como associados dos amalequitas, que o povo se unia, essa questão das alianças sempre aconteceu, sempre foi feito assim. Um povo recorreu ao outro contra o seu adversário. Então, os midianitas, os amalequitas, todos se uniram contra Israel. Deus está fazendo a promessa que vai ser glorificada aos olhos dos gentios. E os filhos de Israel habitarão na sua terra, a terra que Deus deu a Jacó. Habitarão seguros, não sofrerão mais entre os espinhos, não passarão mais as provações dos espinhos, da dor, do sofrimento e do desprezo. Eles habitarão na sua terra, habitarão seguros, edificarão casas, plantarão vinhas e habitarão seguros. E diz no versículo 26, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam, então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. O mundo abomina Deus, porque o mundo jaz no maligno. O mundo abomina Israel, porque o mundo vive da miséria que aparecer. O mundo todo tem suas aparecidas. Aparecida de Guadalupe, Aparecida de Montserrat, Aparecida do Brasil, Aparecida de Éfeso. Lembra da Diana, Aparecida de Éfeso, que tinha vindo de Júpiter? O mundo jaz no maligno e o mundo abomina a pregação de um Deus criador dos céus e da terra, que é o Pai, e é o sustentador e é também o juiz. O mundo abomina a palavra de Deus. O mundo abomina os profetas de Deus. O mundo abomina e não muda nada em relação aos filhos da promessa que Deus chamou o patriarca, fez promessas e deixou a promessa ali no banho-maria. Israel é resultado da promessa. Só que, quando Deus chama o Abrão, o pai exaltado que não tinha filhos, Deus fez a promessa e foi 25 anos para se cumprir. Ele tinha 75 anos. E quando Isaac nasce, ele tem 100. Sara tinha 90 e o marido tinha 100 anos.
nasce um único filho, se cria este filho, se casa e gera. E Deus criou um povo para o seu propósito. E o diabo abomina Israel. O ateu abomina Israel. O religioso abomina Israel. Toda perversidade, toda nação perversa abomina Israel. E não muda nada. Israel é o povo da promessa. Habitarão seguros na sua terra, da terra que Deus deu. Está aqui no versículo 25, diz, é o meu servo Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel e cria um povo para o seu nome, para o seu louvor. Então, meus amados irmãos, não vai haver mudança. Enquanto existir Israel, vai existir o ódio de Satanás e do povo ímpio. Mas, como filhos da promessa, eles existem pelo poder de Deus e habitarão seguros pela proteção do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde o seu povo, a sua igreja, e que toda a igreja do Senhor Jesus saiba bendizer ao Senhor e suplicar por Israel. Vamos orar, nossa oração pelo memorial. Bendito Deus, Pai Santo, que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos a Ti e agradecemos pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder. Agora, meu Senhor, te apresentamos, Pai, este memorial da oração. Amado Senhor, Tu conheces aqui quantos nomes, quantas famílias, quantos servos teus ministros, quantos jovens, quantos professores da escola bíblica dominical, quantos professores de teologia, quantos servos teus, meu Senhor, homens e mulheres, jovens e adultos. Ó Deus, toma em tuas santas mãos cada vida, ungindo cada um com a graça. Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.